Se nós nos amarmos, irmãos, Deus fica habitando em nós e em nós o seu amor é perfeito. Todos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Rafael, Marcela. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, lá no alto, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe o nosso pecado, ilumine a nossa vida. Vamos nos sentar, os fotógrafos também, os noivos também. Vamos vocês aí. O casamento é sempre um dia muito bonito e quer ser também um dia único na vida daqueles que se casam. É claro, uma coisa é a cerimônia do casamento, outra coisa é a vida do casamento e o próprio casamento. O que implica essa cerimônia é que duas pessoas livremente estejam se dando e se acolhendo uma à outra. Um casamento sem liberdade, liberdade para dizer sim e se dar, liberdade para dizer sim e acolher o outro, ele não é possível. Seria um sequestro. E existem formas de sequestros, né? Não apenas com armas poderosas na cabeça da gente, mas outras formas. Então, que bom que vocês tenham decidido iniciar essa fase nova da vida de vocês com a bênção de Deus, pedindo que o Senhor seja a força de vocês, seja a inspiração de vocês, seja a proteção da casa de vocês. Afinal, o matrimônio é um dos sacramentos assim tão bonitos e especiais que o Senhor criou, que mesmo a igreja assim o entende. Quem preside o casamento não é o padre, né? O padre está aqui para assistir o casamento. Pode parecer estranho, né? Porque quem preside o casamento, quem celebra o casamento são vocês, os noivos. Vocês presidem a esta cerimônia. Então, o sacramento é uma forma de Deus estar presente na vida daqueles que o celebram. Por exemplo, a Eucaristia. Cristo está presente naquele pão e naquele vinho. E no matrimônio, Cristo está presente no casal que se une. Vocês serão, a partir de agora, presença viva de Cristo no mundo. Não é pouca coisa. Vocês serão presença do Cristo vivo no mundo. Então, presença viva de Cristo e presença de Cristo vivo no mundo. Ou seja, além desta cerimônia, vocês vão celebrar o casamento todos os dias. Essa cerimônia, ela tem um fim daqui a pouco, com a bênção do padre. Mas a vida, o sacramento, o matrimônio, ele continua sendo celebrado, né? Todos os dias, todos os dias. Vou seguir aqui um roteiro para lembrar que o matrimônio funda a família, dá origem à família. Claro, a gente pode ver o casamento só de um olhar humano e de fora, como um acordo entre pessoas, como uma situação que, enquanto for possível, dura, e se não mais for possível, vá para adiante. E tenho consciência das experiências de vocês falando isso, claro, né? Então, mas olhando a partir da fé, que é o que vocês hoje estão buscando, o matrimônio é uma vocação, que significa que Deus chamou vocês, Deus criou vocês, Deus escolheu vocês, Deus permitiu que vocês se encontrassem um dia, né? E vocês permitiram ouvir esse chamado de Deus, permitiram que esse encontro fosse possível.
ao ponto de chegarem aqui diante do altar para dizer ao Senhor que vocês estão dispostos a fazer da vida de vocês conforme a vontade dEle. Agora, isso não se dá de forma mágica, né? Bom seria se a bênção do padre fosse um super bonder espiritual, né? Aí fica, não casados para sempre, mas pelo menos grudados para sempre, né? Mas não existe um super bonder espiritual. O que existe é uma disposição todos os dias para o Senhor. O que existe todos os dias é uma disposição para o outro. O que existe todos os dias é um treinamento para morrer para si, para que o nós aconteça. Sem morrer o eu, o nós não acontece, sem o nós, casamento não se sustenta. É um exercício cotidiano, diário, de todos os dias, né? É um exercício. Um exercício que é perder para ganhar, morrer para viver, dar para receber. Só quem estiver envolvido na dinâmica poderá compreender e viver. De fora a gente vai fazer as leituras que a gente souber e puder, né? Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, não sei como aguenta. Claro, você está dizendo assim, eu não aguentaria. Você está confessando a sua fraqueza e não necessariamente elogiando a força do outro, né? Cada um sabe o motivo pelo qual vive a vida que leva e se sacrifica por aquilo que vive. Então, no matrimônio, me parece, o segredo seria o viver para o outro. Viver para o outro. A vida tem sentido à medida que eu vivo para o outro, que eu sou para o outro, que eu considero o outro mais importante do que eu. Claro, gente, aqui estou falando numa relação saudável, né? Se você está com alguém adoecido e falar que o outro é mais importante, ele pode, como eu dizia no início, te sequestrar, né? Então, numa relação saudável, né? Vejam os pais, as mães, como vivem para os filhos. Essa é a ideia do viver para o outro, né? E você já tem essa experiência de paternidade, maternidade, né? Como é viver para esse outro? O casamento não é diferente, até porque a prole vem como fruto do amor que chegou antes. O amor chegou antes, né? Avancemos mais um pouquinho. Agora, esse viver para o outro é uma tarefa difícil, exigente, de sacrifício mesmo, de renúncia. Tudo palavra que a gente não gosta muito de ouvir e às vezes até de viver. E o que significa esse viver para o outro, senão... vamos colocar como a data de hoje, né? Embora você já tenha alguma experiência. Mas seria assim, a partir de hoje, 26 de junho do ano 2021, alegria de um, alegria dos dois. Tristeza de um, tristeza dos dois. Conquista de um, conquista dos dois. Fracasso de um, fracasso dos dois. Isso é viver um para o outro. É não ter reservas. É poder, todos os dias, fazer a experiência do dar e do acolher. Bom, viver para o outro também significa ter paciência, né? Ter paciência. Vocês se encontraram numa época que, de um tempo, dizia que a gente ia ficar mais paciente. Hoje eu não sei exatamente se a gente vai ficando mais paciente, né? O jeito que a vida está organizada, a correria total, né? Antes a gente mandava uma carta, esperava 30 dias a resposta. Hoje a gente manda uma mensagem, 2 segundos, já dá uma aflição. É uma diferença muito grande no jeito de se posicionar, né, diante de si, diante do outro, diante da vida. Mas tenham paciência. São Paulo, de alguma forma, diz assim que o amor é paciente. E me parece que a única coisa que o amor faz sem paciência é socorrer o amado quando está em perigo. Aí dá um desespero, né? Mas sem isso, tudo que o amor faz é paciente. O tom de voz não é agressivo, não é alto. Nada é feito com atropelo. Tudo com calma. Como aquela chuva mansa que fica ali o dia inteiro e cada gota que cai é aproveitada no solo. Não é aquela tempestade que estraga um monte de coisas e quase nada se aproveita dela. Então podia dizer que viver para o outro e o amor é uma chuva mansa o dia inteiro. Tenham paciência, vocês não estão prontos, né? Tenham paciência consigo e paciência com o outro. Nunca devemos considerar o outro um caso perdido. Pode ser que a gente desista, mas nunca ninguém é
caso perdido. Viver para o outro também significa reconhecer, apreciar as qualidades que o outro tem. Eu imagino, né, que vocês só estão se casando porque veem no outro algo que talvez nós não vejamos. Algo de excepcional, algo de admirável. A gente não vai querer estar do lado de alguém que não nos inspire nada e nada de admirável tenha, não é mesmo? Então, imagina assim que num dia, o Rafael estava à toa na vida, olhou para o horizonte e encontrou ali o olhar da Marcela, né? E viu que ela não era mais uma mulher, mas era a mulher, diferente de todas as outras. Por acaso, a Marcela estava olhando para o outro lado do horizonte e encontrou o olhar do Rafael. E viu que ali também não estava mais um homem, estava o homem, diferente de todos os outros. Como diz a palavra de Deus, o amor vai ao essencial, como Deus, né, que vai ao essencial. Ele não para na aparência. Então vocês enxergam um no outro coisas que nós não enxergamos. Então não esperem que os outros cultivem aquilo que só vocês enxergam. E isso significa que as qualidades que tinham antes de casar, elas continuam. E outras podem até amadurecer. Claro, é só um gracejo. Às vezes, quando ainda está se namorando, né? A conversa é tão cheia de açúcar, né? Docinho, não sei o que e tal, né? Os presentes são tão assim pessoais, né? Uma delicadeza. E depois que casa é como se agora não tem mais nada que lutar, então tá tudo bem de qualquer jeito, né? Então tem gente que não faz um elogio desinteressado para o esposo ou a esposa há séculos. Quando faz, está querendo alguma coisa. Não nota. É como se o outro tivesse virado parte da paisagem, mais um móvel na casa. Então, é disso que vocês precisam se precaver, para não se tornarem mais uma cômoda no quarto, né? Ou um móvel na sala. Ou seja, é preciso que o outro saiba que a sua vida é muito mais importante com ele participando dela. Que o outro saiba que a sua vida é mais frutífera e bela porque o outro participa dela. E se vocês não disserem um para o outro, ninguém vai dizer. E se alguém disser lá fora, leva embora. O jardim de vocês deve ser cuidado por vocês. Viver para o outro significa também perdoar. Talvez aqui esteja um ponto alto, né? Acredito que vocês estejam aqui se casando porque se amam, né? E já sejam maduros o suficiente para entender que o amor não é aquela chuva forte de uma vez, uma disposição. Então, vejam, não existe relacionamento humano que em algum momento não precise de perdão. Em algum momento a gente pisa no pé do outro e acerta bem o calo, né? Algum dia a gente acaba batendo, esbarrando com o outro numa hora que não devia. Uma hora sem querer, conversando, a gente, mesmo com máscara, né, cospe no outro. Quer dizer, sempre haverá um momento na vida que o amor será verificado. Então eu diria que o perdão é o outro lado da moeda amor. Todo aquele que de fato ama está capacitado, habilitado para o perdão. Só quem não ama não perdoa. Não tem problema. Às vezes a gente, depois de muitos anos, descobre que acreditava amar alguém e não amava. Amava uma ideia que tinha, uma imagem que tinha. Amava os acertos do outro, porque o outro em si é mais que acerto, é erro também, né? A gente costuma brincar também aquela história, né? Que a gente é mais parecido com aquilo que é a hora que acorda sem ainda ter feito nenhum cuidado, né? Do que aquele que se prepara e se mostra para o mundo, né? Todo dia a gente se arruma para o mundo ver a imagem que a gente gostaria, né? Mas o que a gente é aquilo que a gente vê na hora que de preferência ninguém esteja vendo, né? Então, se for preciso uma vez, perdoem. Se for preciso 2 vezes, perdoem. Se for preciso, e talvez seja até a boa dinâmica, todo dia exercitem isso. O perdão é uma forma de verificar que o amor está presente. Um bom exemplo, eu sei que eu exagero no exemplo, mas um bom exemplo é sempre a mãe, né? A figura da mãe. A mãe é um trem que a gente não sabe explicar direito, né? Para o bem e para o mal.
Quando a mulher fica grávida, parece que liga um botãozinho nela que a gente não sabe onde fica e não desliga mais nunca. Né? É um algo assim que não sei explicar direito. É como se ela entendesse como se parte dela vive fora do corpo dela. Há uma comunhão, uma comunicação profunda nesse sentido. Então, às vezes, o filho nem se deu conta que falhou com a mãe e ela já está toda lá perdoando o filho. Porque não passa pela cabeça dela viver longe do seu amado. Né? É um amor muito gratuito, muito ainda que seja brava, né? É muito gratuito, é muito interessado pelo outro. Então seria um pouco essa ideia, se vocês conseguissem chegar o mais próximo possível desse amor de mãe entre vocês. Não para que ninguém seja filho de ninguém, né? É o departamento. Mas esse amor que quer o bem do outro, que se antecipa ao outro, no cuidado com o outro. Alguém disse uma frasezinha, eu fiquei pensando esses dias, né? Se o amor fosse um jardim, o mais importante seria o jardineiro, porque o amor precisa de cuidado. Então, cuidem, se preciso, com perdão. E por fim, viver para o outro significa olhar também na mesma direção, né? Vocês entraram aqui um depois do outro, depois estão aí de mãos dadas e vão sair daqui juntos. Para olhar na mesma direção, para caminhar junto. Se um for muito rápido, esperar o passo do outro, mas também talvez ajudar o outro a avançar um pouco mais, descobrir qual é o passo de vocês. O dos outros não importa, importa que vocês descubram de vocês. Com a graça de Deus sempre. E como último conselho, se é que é conselho, coloquem Cristo na vida de vocês. Vocês vieram hoje aqui se revestir de Cristo. Façam da casa de vocês um lugar onde Cristo mora. Onde Cristo entra, Ele não rouba nada e dá tudo. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa bênção. Ele é a nossa inspiração. E vocês são como que embaixadores de Cristo no mundo. E Ele disse, onde 2 já estão aqui, ou mais, tem os outros, né? Estiverem reunidos em meu nome, vocês vieram fazer o que aqui, se não se reunirem em nome dEle? Onde 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, eu estarei lá todos os dias. Nos dias de fartura e de farta de tudo, eu estarei lá com vocês todos os dias. Tomem posse dessa palavra de Deus e vivam na certeza de que Ele está, modo de dizer, né? Doidinho para vocês darem certo como uma família, na qual Ele é o centro. Ele sendo o centro, ninguém vai ficar escanteado. Quando qualquer outro se torna o centro, todos ficam fora do lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rafael e Marcela, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso, eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Segundo, abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus na sua igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Te recebo, Marcelo, como minha esposa. Eu te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Marcelo, te recebo, Rafael, como minha esposa, te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus, confirme este compromisso de manifestar-se perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Nós vamos dizer juntos, demos graças a Deus. Bendigamos o Senhor.
Vamos de novo. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus. Uma salva de palmas para o casal que é casado. Deus abençoe estas alianças que desentregaram uma outra em sinal de amor e fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você vai colocar no dedo dela, olhando para ela e dizendo: Marcela, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rafael, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Marcela, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido, Rafael, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé, amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Enfim, após uma vida longa e feliz, possam alcançar o reino dos céus e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Prossigamos a nossa prece rezando como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, terminando esta celebração litúrgica do casamento, desejando que vocês sejam felizes na vida de vocês, sem a ingenuidade de que felicidade é só flores, né? Ou então só dias bem ensolarados na praia, mas que felicidade é estar onde se está, né? É viver a vida que se vive com disposição e acolhendo cada momento como uma graça de Deus, uma bênção, e assumindo essa responsabilidade, né? Estar onde está digamos, o segredo. Acho que vocês fazem, mas os últimos conselhos da celebração conversem sempre, sabe? Acho que deveria ter uma quarta promessa no casamento, que seria assim: vocês prometem que vão conversar sempre? Tem casal que depois que casa não conversa mais, é o mistério da fé, sabe? Vai se deixando envolver por tantas outras coisas, vai cuidando de tantas outras coisas que se descuidam, né? Então conversem sempre, conversem um com o outro, conversem com Deus antes de conversar um com o outro, conversem com os familiares se for adequado, porque às vezes não é. Às vezes a hora de conversar só em casa a gente vai conversar fora, e a hora de conversar fora a gente não conversa, né? Vira uma confusão. Então conversem sempre. Se for preciso buscar o padre para orientar, conversar antes, busquem o padre. Sem conversa, casamento não tem salvação. É preciso conversar
Sempre. E conversar, vocês já sabem, né? Não é impor a vontade, não é fazer discurso para o outro, né? É ter uma abertura também do interior para acolher aquela novidade do outro e assim ser transformado. Chega de conselhos, né? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Senhor da vida, Pai, Filho, Espírito Santo. Da família esse é o 8º casamento, né? Tá aumentando a lista, né? Ide em paz, o Senhor sempre vos acompanhe, graças a Deus. Hora do... Viva os noivos!